Olá, primeira série! Tudo bem? O professor está de volta com mais uma aula. Professor Euler, professor de matemática. Hoje, sexta-feira, dia 7 de maio, certo? Nós estamos aqui com mais uma aula. E hoje a nossa aula vai ser muito legal. Eu peço que você acompanhe do outro lado da telinha. Meu muito obrigado a você que está acompanhando as aulas aí no modo online, tá bom? Obrigado mesmo. Eu quero ressaltar que é importante a sua participação para que possamos continuar nos dando aí esse apoio, lhe dando também um suporte da maneira que nós podemos, tá bom? Beleza. Nossa aula de hoje, sexta-feira, vai ser dedicada somente à correção de algumas questões de nível Enem, né? Como eu prometi para vocês, nós iríamos ter uma aula dedicada aí com questões a nível Enem. E essas questões são muito importantes para vocês se prepararem até chegar nesse momento, né? Bom, então já faço um convite a você a pegar aí o seu material didático, o seu livro, o seu caderno e principalmente a sua agenda para você anotar as páginas que estarão solicitadas as questões, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Peço que você acompanhe. Lembrando que o nosso assunto aqui, que vai ser embasado nas nossas questões, se dá muito aí a função exponencial, a equação exponencial, tá bom? E também provavelmente a inequação. Então, esses três conteúdos aí que eu citei, eles vão estar sendo inseridos aqui nas questões que nós vamos estar corrigindo com vocês. Lembrando que a resolução das questões vocês terão que transcrever no caderno conforme o solicitado do livro, tá bom? Conforme a solicitação do livro. Então, vocês vão fazer o seguinte, escrevam no caderno a resolução e a alternativa vocês marcam aí no livro didático apenas, tá bom? Então, nós vamos começar a partir de agora. Pegue aí o seu livro didático, questões de nível Enem, como vocês podem verificar a imagem, né? E vamos lá para a nossa correção. Resolução de exercícios de matemática, página do livro 39, tá? Livro didático, a página 39, tem umas questões bem legais para a gente fazer a nossa correção. Então, vamos lá, turma, acompanha aí. A primeira questão que nós vamos fazer é a questão 44 da página 39, uma questão do Enem, né? Então, está aqui disponível a questão, vamos fazer a leitura. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor X, o segundo, raiz de x. O terceiro, x elevado a 1/3. O quarto, x elevado ao quadrado. E o último, x elevado ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior índice de desenvolvimento humano, né? O IDH? Letra A, o primeiro. Letra B, o segundo. Letra C, o terceiro. Letra D, o quarto. Ou letra E, o quinto? Bom, professor, se eu me deparar com uma questão dessa em um Enem na minha vida, o que eu devo fazer? Bom, a dica do professor Euler, a dica, você primeiramente vai ter que ler 2 vezes ou mais a questão, para você entender o que o enunciado está pedindo. Então, se nós formos direcionar a nossa leitura, a gente vai tirar 2 informações aí. Primeira, que o valor está entre 0 e 1, né? Então, ele é maior do que 0 maior do que 0 e menor do que 1, né? Então, vocês podem verificar, o menor valor desse índice é 0 e o maior é 1, ou seja, o valor está entre 0 e 1, certo? Então, nós temos aí como a base, relacionada à base, né? Um valor de uma equação exponencial decrescente, certo? Agora, fazendo aí uma leitura, na verdade, da questão de uma forma interpretativa, nós vamos ter a seguinte informação. Tendo em vista que x é um valor entre 0 e 1, quanto menor o expoente, maior vai ser o índice, né? Então,
logo x elevado a 1/3 é o maior valor. Por quê, professor? Porque, olha só, todos os valores que você vai ter, o valor aqui em relação à da base, né? Lembre-se que vai ser um número menor, vai ser um número decimal, elevado a 1/3, né? Então, quanto menor o expoente, nesse caso 1/3 é o expoente, maior vai ser o índice. Nesse caso, o índice, não esqueçam, que é relacionado à raiz quadrada, né? Então, turma, 1/3 vai ser um número muito pequeno, né? É 1 dividido por 3, vai ser um número decimal muito pequeno. Com isso, a resposta correta é a letra C. Não precisou nem fazer cálculo, bastou você prestar atenção no enunciado e, com certeza, fazer a leitura e a interpretação, tá bom? Então, essa aqui é a solução, a resposta é a letra C, e você vai copiar essa correção aqui no seu caderno, tá bom? Identifique, página de número 39, questão 44, no seu caderno você faz a correção, tá bom? Beleza, turminha? Então, essa aí foi a correção da questão de número 44. Vamos para a próxima? Agora vamos para a próxima questão, a questão de número 45, tá? Nós fizemos a 44, vamos para a questão 45. É uma questão muito boa de se resolver. Olha só, uma questão da Universidade de Minas Gerais, né? Federal de Minas Gerais. Considere a função de reais em reais, definida por f de x igual a 2 elevado a menos 2x, está aqui a função. O valor de f de 3a sobre 2 menos 1, menos f de 3a sobre 2 é igual a... Temos a alternativa, letra A, 2, letra B, f de 2a, letra C, 3f de 3 meio sobre a, 3 meio a, né? Letra D, 3 meio a ou letra E, menos 2. Bom, aqui está a nossa função exponencial. Como vocês podem ver, 2 é a base, menos 2x é o expoente. Temos aí as duas funções que devem ser substituídas em relação aqui ao valor de x, né? A primeira, o f de 3a menos 2 menos 1 vai ficar aqui no expoente. E a segunda também, 3a sobre 2 vai ficar aqui no valor de x, que é o expoente. Lembrando que isso aqui, ó, é o f de x. Quem é o x? É todo esse número aqui, ó. Todo ele vai ser substituído no expoente aqui. Bom, o que está perguntando? Está dizendo o seguinte, que qual é a opção, né, em relação à questão, o valor de f de 3a sobre 2 menos 1 menos f de 3a sobre 2 vai ser igual a quanto? Como é que a gente vai fazer, professor? Vamos substituir primeiro o valor dessa função aqui no expoente em x, tá bom? Então, fazendo isso, vamos lá. F de 3 meio de 3a sobre 2 menos 1 é igual. Olha aqui, ó, gente. Tá aqui a nossa função 2, menos 2 repete. E o x, quem é o x, professor? O x é todo esse número aqui. Vocês lembram quando a gente resolvia f de 0? Então, o que a gente fazia? No lugar de x, colocava 0. F de 1. No lugar de x, nós colocávamos 1. F de 2. No lugar de x, colocávamos o 2. Então, substituindo aqui os valores aqui, ó, 3a sobre 2 menos 1 aqui no expoente, certo? Nós vamos resolver agora a potência. Lembre-se, gente, esse aqui é um número só, tá bom? É um número e ele está aqui no expoente. Por que nós colocamos entre parênteses? Porque o número 2 menos 2 aqui, ó, ele está multiplicando com esse valor aqui, certo? Então, repetindo aqui embaixo, a mesma equação. Tá aqui, ó, resolução, tá bom? 2 a gente repete. Observe que o menos 2 está multiplicando tudo que está dentro do parêntese, né? Então, vamos multiplicar. Menos vezes mais é menos. 2 vezes 3a é 6a. E o 2 a gente repete no denominador. Menos vezes menos é mais. 2 vezes 1, 2. Bom, resolvemos aqui esse 2, né? Observe que ele já multiplicou aqui no expoente. E deixamos somente com 2 termos. E agora, professor? Agora nós vamos separar a base 2, né? Como? Observe que 6a dividido por 2 vai ser 3a negativo. Então, 2 vai ser menos 3a. Vezes, por que o 2 ficou separado? Porque o 2 aqui, observe aqui, vai ficar menos 3a. E o 2 vai sobrar nesse caso, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado. Então, nessas condições, vai ficar aqui, ó. 2 elevado a menos 3a mais 2, né? Essa é a nossa potência. Então, separando, vai ficar 2 elevado a menos 3a
vezes 2 elevado ao quadrado, né? Observe que aqui na potência de mesma base, nós repetimos a base e somamos expoentes. Então, na soma dos expoentes, você vai chegar a esse resultado aqui. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, observe, resolvendo aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, nós vamos passar ele para frente do valor aqui da potência. Então, isso vai nos dar 2 elevado a menos 3a mais 2. Esse valor vai ser igual a 4, né? Gente, só uma observação. Esse valor aqui, ó, ele deveria ficar aqui no intervalo, né? Foi trocada a ordem. Então, esse valor aqui, ó, ele fica aqui adiante. Eu vou até fazer essa correção. Já aqui na forma corrigida, vocês podem observar, ó, que nós temos 2, né? Menos 6a dividido por 2 vai dar menos 3a, certo? E o 2 a gente repete aqui ele. Então, distribuindo aqui numa potência de base 2, vai ficar 2 elevado a menos 3a e 2 elevado ao quadrado, certo? Observe que essa operação é válida por causa da propriedade da potência. Então, resolvendo vai ficar 4, né, vezes 2 menos 3a. Por que que deu 4, professor? Porque 2 elevado ao quadrado dá 4 e o 2 menos 3a a gente repete. Bom, a gente vai deixar aqui, certo, essa parte resolvida. Esse aqui é o valor de f de 3a sobre 2 menos 1. E agora vamos fazer aqui, ó, o f de 3a sobre 2, tá bom? Substituir aqui na mesma equação para verificar qual é o resultado. E depois a gente vai subtrair esse do resultado daqui de encontrado aqui, tá bom? Vamos lá. Acompanhe aí. Agora, f de 3a sobre 2, no lugar de x, nós vamos colocar 3a sobre 2. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2 vezes 3a sobre 2, né? Isso implica que 2 elevado, olha só, simplifica. Vamos até mostrar aqui para vocês ficarem bem informados e não dizer, como surgiu isso aí? Como que o professor fez, né? Então, tá aqui, turma, ó. A gente vai fazer o seguinte. Colocamos aqui, ó, o 2 e o 2 simplifica, certo? Quem sobra no expoente? Somente o menos 3a, certo? O 2 e o 2 simplificou. Por que ele já fez isso? Porque ele está multiplicando. Ó, o 2 aqui ele está multiplicando. Então, se ele está multiplicando e aqui está dividindo, a gente simplifica por ele. Só podemos fazer isso quando for multiplicação, tá, turma? Então, 2 elevado a menos 3a é o valor aqui dessa função. Agora, nós vamos comparar a função 1 com a função 2, tá bom? Então, comparando a função 1 com a função 2, olha que nós vamos ter o f de 3a sobre 2 menos 1, menos o f de 3a sobre 2. Agora, substituindo pelos valores que nós encontramos, vamos ter o seguinte, ó, 4, esse aqui é o valor dessa função e esse aqui é o valor dessa função, certo? Então, nós temos aqui, ó, 4 vezes 2 menos 3a, e aqui nós temos menos 1 vezes 2 menos 3a. Vai subtrair, ó, 4 menos 1 vai ser igual a 3, né? E 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado a menos 3a, a gente repete. Está aqui ele. Por que que deu 3, professor? Porque 4 menos 1 daqui vai ser 3, tá? Então, a base a gente repete, essa base toda aqui a gente repete, observem. Mas quem é esse 2 menos 3a? Ó, o 2 menos 3a não é o próprio f de 3a? Então, a gente repete o 3 aqui e substitui o 2 menos 3a por f de 3a sobre 2. Com isso, né, com essa resposta, nós chegamos à nossa conclusão. A resposta correta para essa questão é a letra C. A letra C aí, ó, é igual a 3f sobre 3a sobre 2. Essa aí é a nossa opção correta para a resolução dessa questão. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês, é claro, né? Essas questões não são fáceis para se resolver. É por isso que eu vim aqui dar o suporte para vocês, né? Porque dando esse suporte, vocês vão ver como é feito o processo e é claro que exige aí bastante conhecimento em relação de propriedades da potenciação. Por exemplo, aqui nós aplicamos a propriedade da multiplicação de base diferente, né? Aqui nós conservamos a base, observe aqui, ó, conservamos a base e somamos apenas os expoentes. Enfim, são várias propriedades aí que são inseridas, né, nessa questão. Então, nós fizemos a correção da questão de número 45. Agora, nós vamos fazer a correção da questão de número 46, tá bom? 45 a letra C. Vamos para a questão número 46.
Questão 46. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. Qual é a fórmula, professor? Está aqui, ó. P de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 3T. Em que T é o tempo em horas e P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será... Gente, a população que está falando não é direcionada à população de quantidades humana, tá? A população, qualquer população é definição de bactérias, população de animais, população de árvore. Então, o conceito de população está relacionado com a estatística e probabilidade, e população é qualquer representação numérica em quantidade, tá bom? Então, a letra A, reduzida a 1/3, letra B, reduzida a metade, letra C, reduzida a 2/3, letra D, duplicada, ou letra E, triplicada. O que a gente deve fazer, professor? Em primeira situação, nós vamos substituir aqui pela origem, né? Pelo ponto inicial. Mas nós temos uma informação bem importante em relação a essa questão. Ele nos deu uma informação em relação ao tempo, né? O T de tempo. Ele diz o seguinte, que a população, a quantidade inicial de bactérias após 20 minutos. Mais 20 minutos, gente, vocês podem ver que é 1/3 de uma hora, né? Ou seja, 20 mais 20 mais 20 vai dar 60. Ou seja, após 20 minutos, ou seja, 1/3 de uma hora. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir na nossa função o valor de T por quanto? Por 1/3, certo? O valor de T vai ser 1/3. E aí a gente vai substituir aqui, ó, o terço, 1/3 e resolver essa expressão. Vamos lá? Acompanhe aí. Olha só, nós temos P de 20, ou seja, nesse caso o 20 vai ser substituído por 1/3, tá bom? Então, 40 a gente repete, o 2 a gente repete, o 3 a gente repete, mas o T. O T, nós fixamos a ideia que o T é 1/3 de uma hora. Então, 1/3 é a mesma coisa que 20 minutos, certo? 1/3 de uma hora é a mesma coisa que 20 minutos. Então, nós vamos ter, ó, aqui nessa operação de potência, uma propriedade que a gente vai já mostrar para vocês. Mas deixa eu fazer aqui uma ligação bem importante para vocês verem o que foi feito aqui. Olha só, o 3 ele multiplica com 1, certo? E o 3 também aqui embaixo ele tem 1 e multiplica com 3, certo? Então é esse processo que a gente vai fazer a partir de agora. Então, repete aqui a base, né? P de 20, vai ser 40, a gente repete. Olha só, gente, quanto que é 3 vezes 1? É 3. E quanto que é 3 dividido por 3? Vai dar 1. Observe, 3 vezes 1 é 3, e 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, aqui ficou 2 elevado a 1. Pessoal, mas pela propriedade, quanto que é 2 elevado a 1? Todo número natural ou inteiro ou real elevado a uma base, um expoente igual a 1, é igual a ele mesmo. Então, com isso, P de 20 vai ser 40 vezes 2, porque 2 elevado a 1 é 2. E isso nos indica que P de 20 vai ser igual a 80. Então, após 20 minutos, observe que vai dobrar, né? Vai dobrar, no caso, a população inicial foi 40, a população dobrou para 80. Então, com isso, a população 80.000 é o dobro da população inicial, certo? A inicial foi 40.000. O dobro de 40 é 80. Então, a nossa resposta para essa questão de número 46 está no item D, tá bom? Então, vocês vão responder aí, o item D é a resposta para essa questão. Beleza? Turma, tranquilo? Então, tá aqui, ó, resposta letra D da questão de número 46. Perfeito? Beleza, né? Vamos adiante, vamos para a próxima questão, a questão de número 47. Vamos lá para a questão número 47, acompanhe aí. Mais uma questão do Enem,
a questão da Universidade Federal do Paraná. A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão, qual é a expressão, professor? V de t é igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,0625, né? Vezes t, fornece uma boa aproximação do valor V em reais, em função do t em anos. Desde o início da aplicação, depois de quantos anos o valor inicialmente investido dobrará? Bom, então está aqui a nossa função, certo? Essa aqui é a função V de t, que é igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,0265 vezes t. Nós vamos primeiro fazer o cálculo da origem, né? Do valor inicial. Então, nós vamos fazer primeiro o V de zero, certo? Por que o V de zero? Porque a origem, o início de qualquer coisa vai começar com zero, né? Então, vamos lá. V de zero, substituindo aqui no lugar de ter por zero. Então, V de zero vai ser igual a 1000 vezes 2 elevado... deixa eu apagar isso aqui, gente. 2 elevado a 0,0625, né? Beleza, apaguei, né? Vezes zero. O t é zero, então. Esse número multiplicado por zero vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero, concorda comigo? Então, nós vamos ter V de zero, vai ficar 1000 vezes 2 elevado a zero. Porque todo número multiplicado por zero é igual a zero. Mas quanto que é 2 elevado a zero? É 1, né? Pela propriedade nós aprendemos que é 1. Então, 1000 vezes 1 vai ser igual a 1000. Então, nós podemos concluir que quando começou a fazer esse investimento, né? A questão fala em relação à aplicação. Qual foi a primeira aplicação que nós tivemos? R$1.000. Então, o valor aí inicial investido é R$1.000, né? Quando esse valor dobrar, nós vamos ter quanto? Bom, se o valor inicial é R$1.000, o dobro de R$1.000 vai ser quanto? Vai ser R$2.000, né? Então, V de t vai ser 2.000. E quem é V de t, professor? Está aqui, ó, 2.000. E quem é o valor inicial? É 1.000. Então, nós temos aqui, ó, 1.000 vezes 2 elevado a 0 vezes 0,625 vezes t é igual a 2.000. Lembre-se que se o número está multiplicando aqui, ele pode passar dividindo por outro membro, né? Que é uma equação. Então, 2.000 dividido por 1.000 vai ser igual a 2. E aqui a base estão igual. Pessoal, as bases estão iguais, né? Observe aqui é 2 e aqui é 2. Qual é o expoente do 2 aqui? É 1, certo? Não está aparecendo, mas é 1, porque 2 elevado a 1 é 2, né? Então, vamos igualar, já que as bases estão iguais, vamos igualar os expoentes e trabalhar essa equação. Então, 0,0265, né? 625 vezes t é igual a 1. De onde veio 1, professor? O expoente aqui, ó, do 2, certo? Então, o t, simplificando, o t vai ser igual a 1 dividido por 0,265. Se você tiver curiosidade de dividir esse número aí numa calculadora, porque isso não é tão fácil de fazer manualmente, você vai descobrir que o t é igual a 16. Conclusão. Olha aí a conclusão. O valor inicialmente investido dobrará após 16 anos. Essa aí é a conclusão para essa questão de número 47, tá bom? Então, o valor inicial é 1.000 e o valor ele só vai se dobrar após 16 anos de investimento, tá bom? Essa aí é a correção da questão de número 47. Muito boa essa questão, né, gente? Bom, então a resposta correta é a letra C, de Casas Bahia, né? Letra C é 16. Perfeito? Tranquilo, né? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Agora vamos para a questão de número 48. Mais uma questão de Enem. Questão 48, uma questão da Uninorte. Olha, uma questão aqui da Uninorte do Amazonas, né? A universidade aí particular, né? Então, a questão de número 48 tem o seguinte. Por uma questão de economia, uma pessoa não quis comprar óculos de grau e óculos de sol, preferindo comprar uma única armação e colocar lentes fotocromáticas, pois essas são transparentes em ambientes sem a presença de raios ultravioletas, né? E escurecem sob a ação desse raio, como, por exemplo, quando exposto à luz solar. Sabe-se que quanto maior for o índice de radiação ultravioleta, né,
mais escuras ficarão as lentes, voltando à transparência na ausência dessa fonte. Olha que questão legal da Uninorte. Então, a função t de x igual a a elevado a x, em que a é uma constante positiva, modela o percentual de transparência das lentes em função do índice de radiação, da radiação x, né? Considerando-se que para o índice de radiação ultravioleta x igual a 6, tem-se que a transparência T é igual a 45 graus. Transparência T, tá? Em que raiz de 5 é igual a 2,23. Pode-se afirmar que para um índice de radiação igual a 3, a transparência será de aproximadamente, letra A, 58,0%, letra B, 62,5%, letra C, 67,0%, letra D, 71,3% ou letra E, 74,2%. Vamos lá para a correção? Acompanhe aí. Essa aqui é a nossa função, né? Então, temos a seguinte informação. Quando o tempo for x igual a 0, nós vamos ter 100%, né? O T, que é a informação que nos deu aqui, é a transparência, né? Quando o x for igual a 0, a transparência vai ser igual a 100. Ou seja, a elevado a 0 vai ser igual a 1, né? Então, a transparência vai ser igual a 1, certo? Observe, gente, que a elevado a 0 deu 1, então a transparência vai ser 100%. Quando o x for igual a 6, então a transparência vai ser 45%, ou seja, vai ficar T igual a 45 dividido por 100. Isso aqui é porcentagem, né? Então, vamos lá agora para T de 3, né? Então, a elevado a sexta potência, lembrando que o 6 aqui é o valor de x, tá? Tá aqui o 6, é igual a 45 sobre 60, que é a transparência. Bom, nós temos uma potência, nós podemos fazer passar para o radical. Então, vai ficar a raiz sexta de 45 sobre 100. Qual é a raiz sexta de 45 sobre 100? Nós vamos encontrar x, né, igual a 3. Então, portanto, para x igual a 3, nós vamos ter para x igual a 3 agora, na próxima página. Temos aqui, ó, o t de 3 é igual a a elevado ao cubo. Mas quem é o a, professor? O a a gente vai descobrir, né? Então, t de 3, o a está aqui a base, né? Esse o a é igual a raiz sexta de 645 sobre 100, elevado ao cubo, que é a potência. Bom, lembre-se que o 3 aqui é o x, né? Então, substituindo, 6 dividido por 3 vai dar 2, então vai ficar raiz quadrada de 45 sobre 100. Observe que, como é que deu aqui 2, professor? Porque 6 dividido por 3, olha, aqui índice dividido pela expoente é igual a 2. E o 2 não aparece na raiz quadrada. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 45 sobre 100 vai ser igual a 3 raiz de 5 sobre 10. Lembre-se que 45, a forma fatorada de 45 é 3 raiz de 5 e raiz quadrada de 100 é 10, né? Bom, então t de 3 é igual a 3 raiz de 5. Mas a questão nos diz o seguinte, que raiz de 5 pode ser substituído por um valor decimal. Então, aqui, ó, t de 3 vai ser 3 vezes 2,23, que é o valor de raiz de 5, dividido por 10. T de 3, 3 vezes 2,23 vai ser igual a 6,69. E 6,69 dividido por 10 vai ser igual a 0,669. 0,669 significa dizer que vai ser o número 6,69 dividido por 9, por 100, a transparência vai ser de aproximadamente 67%. Qual é a resposta correta, professor, para essa questão? A resposta correta é a letra C, 67%. Essa é a nossa solução, tá bom? Beleza, turma? Então, nós fizemos a correção aí da questão de número 48, tá? Uma questão da Uninorte. Bom, então finalizamos aqui a nossa atividade de hoje, tá? Nossa aula. Desejo a vocês aí um ótimo final de semana. Qualquer dúvida, o professor Euler vai estar pronto para atendê-los aqui, tá? Um ótimo final de semana a todos. Um feliz Dia das Mães para todos vocês, tá? Um grande abraço a todas as mães de vocês, carinhosamente aqui, do professor Euler, tá bom? Finalizamos aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos matemáticos, tá bom? Estarei enviando agora a atividade para vocês fazerem. Não esqueçam que a nossa agenda de hoje é somente resolver a página 38 do livro didático, tá bom?
A atividade no caderno estarei enviando após o término aqui da videoaula, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.